Juntos no Enem. Olá, pessoal. Mais uma aula de Química para o Enem, né? Professor Hilton Sávio. A nossa aula hoje vai ser funções sais, aplicações e usos. Vamos para a aula. Sais são compostos iônicos obtidos pela reação de um ácido com uma base, reação de neutralização ou salificação. Exemplo, KOH aquoso, ou seja, hidróxido de potássio aquoso, mais ácido bromídrico aquoso, forma o sal brometo de potássio, mais água. Outra definição para sais são compostos iônicos que em solução aquosa dissociam-se, liberando um único cátion diferente de H+, e um ânion diferente de hidroxila, ou H-. Então, NaCl sólido, que é o sal de cozinha, né? Em meio aquoso, sofre dissociação, liberando Na+ aquoso, Cl- aquoso. Vamos agora para as características gerais dos sais. Como são compostos iônicos cristalinos, então os sais apresentam as seguintes características. São sólidos à temperatura ambiente, então vamos pensar aí como sal de cozinha, né? Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, podem ser solúveis em água. Aqui vale salientar que tem sais que são insolúveis, tá? Então podem ser solúveis. Se eu comentar, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, esse sim é solúvel em água. Conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou no estado fundido, ou seja, fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Nessa condição, eles também conduzem corrente elétrica, como também em meio aquoso. Apresentam um sabor salgado, sofrem dissociação quando interagem com o solvente polar. Características gerais apresentadas dos sais. Classificação dos sais. Primeira classificação, sais normais ou neutros. São sais obtidos por reações em que a quantidade de H+ do ácido neutralizado é igual à quantidade da hidroxila da base. Não há resíduo de ácido ou de base no composto formado. Exemplo, NaOH mais HCl formar NaCl mais água, ou seja, a proporção de 1:1 de hidroxila com H+, formando sal neutro e água. Outros exemplos de sais neutros, nós temos o CaNO3,2, Na2SO4, Na3PO4, Ca3PO4,2 e CaCl2. Observação: quando ácidos e bases reagentes são fortes, a equação fundamental da neutralização baseia-se em 1H+ para 1OH- aquoso, formando uma molécula de água. Formulação dos sais neutros. Os sais neutros são formados por cátion e ânions, sendo o cátion proveniente de uma base e o ânion proveniente de um ácido. Na formulação de um sal neutro temos, então vai ocorrer o cruzamento de cargas, né? O X, que é a carga do A, vai para o B, e o Y, que é a carga do B, vai para o A. Então tem um cruzamento de cargas, e aí lembrando que vem a carga, não vem um sinal. Então, para exemplificar tudo isso, temos o exemplo, o Al+3+, e o S2-. O 3 do Al vai para o S, e o 2 do S vai para o Al. Então, vai formar Al2S3, tá? Então, esse cruzamento de cargas também só é válido se as cargas forem diferentes. Professor, e se as cargas forem iguais? Aí vai sempre a proporção 1:1, tá? Por exemplo, Ca2+, O2-. Como os dois são dois valores iguais, então vai ficar só CaCaO, tá? Sempre a proporção 1:1. Nomenclatura dos sais neutros. A nomenclatura de cada um dos sais neutros deriva do ácido que lhe deu origem, alterando-se apenas o sufixo. Como assim, professor? Vamos lá. O nome do ácido hídrico, terminação hídrico, para o hidrácido, para um sal vai ser terminação eto. A terminação oso, para um ácido oxigenado, vai ter a terminação para um sal ito. E para um ácido oxigenado mais forte, terminação ico, para um sal vai ser terminação ato. Portanto, hídrico,
vai ser relação eto, oso vai ser ito e ico vai ser terminação ato. Caso o elemento forme somente um sal, escreve o nome do ânion derivado do ácido, alterando-lhe o sufixo, seguindo-se da preposição de mais o nome do cátion. Vamos aos exemplos aí. NaCl, cloreto de sódio. Ele vem através do ácido clorídrico. CaSO4, sulfato de cálcio. Ele vem da formação do ácido sulfúrico, H2SO4. O KNO2, nitrito de potássio, vem através do ácido nitroso. Caso o elemento forme mais de um sal, temos maior NOx, o sufixo é ico, e o menor NOx, o sufixo é oso. Ou o NOx em algarismo romano após o nome do cátion. Exemplo, FeSL2, o cátion é o ferro 2+, então é cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. FeSL3, o cátion é ferro 3+, então a nomenclatura desse sal, cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Revisando, maior é ico, menor é oso. Sais hidratado ou sal hidratado é aquele que apresenta moléculas de água na sua composição. Então, além do sal, eu tenho aí molécula de água. Então, esse pontinho é para separar a água de hidratação. Então, nesse exemplo, é CaSO4, pontinho 2H2O, sulfato de cálcio biidratado. Então, eu tenho duas moléculas de água de hidratação. COCl2, 6H2O, cloreto de cobalto hexaidratado. Observação, existem sais que chegam a absorver a umidade do meio em que estão envolvidos. Nós chamamos isso de sais higroscópicos, que absorvem água da atmosfera, né? Então, CaCl2 sólido, na presença do ar úmido, vai formar cloreto de cálcio hidratado, H2O sólido, tá? Então, isso aí utiliza como aqueles antimorfo, tá? Então, o cloreto de cálcio é utilizado para antimorfo, para tirar a umidade, né, do ambiente que ele se encontra. Sais ácidos ou hidrogenossais. Então, nos livros, há muito tempo, se chamava isso de sais ácidos. Hoje, a nova nomenclatura, nós chamamos de hidrogenossais. Então, são aqueles obtidos por neutralização parcial, em que o número de hidroxilas, OH-, é menor que o número de íons H+. Tais sais possuem um resíduo ácido após a neutralização, pois nem todos os hidrogênios ionizáveis foram neutralizados. Exemplo aí, NaOH mais H2SO4 formando NaHSO4 mais H2O. Percebam que eu tenho a proporção de uma hidroxila para 2 H+. Então, eu tenho mais H+ do que hidroxila. Então, vai sobrar um H+, formando o hidrogenossal. Então, professor, olhando como é que eu sei que é um hidrogenossal? É quando eu tenho um hidrogênio na composição desse sal. Então, percebam que o hidrogênio está entre o sódio e o íon sulfato, o SO4. Né? Outro exemplo, CaOH2 mais H3PO4, formando CaHPO4 mais 2H2O. Então, a proporção é de 3H+ para 2 hidroxilas. Então, formando esse hidrogenossal, CaHPO4 mais a molécula de água. Sais básicos ou hidroxissais. Então, antigamente nós chamávamos sais básicos. Hoje, hidroxissais. São aqueles obtidos por neutralização parcial em que o número de hidroxilas é maior que o número de H+. Tais sais possuem um resíduo de base, pois a neutralização, pois nem todas as hidroxilas são neutralizadas. É o inverso do hidrogenossal. Então, exemplo, hidróxido de bário, BaOH2 mais ácido clorídrico, vai formar BaOHCl mais água. A proporção de 2 hidroxilas para 1 H+, né? Então, vai formar o hidroxissal BaOHCl mais água. E o segundo exemplo, CaOH2 mais HNO3, vai formar CaOHNO3 mais água. Então, aqui a proporção, eu tenho 2 hidroxilas para 1 H+, formando o hidroxissal.
mais água. Próxima classificação, sais duplos ou mistos. São aqueles formados por dois cátions ou dois ânions diferentes, tá? Quando um di-, ou tetrácido reage com bases diferentes, temos sais duplos em relação aos cátions. Então aqui eu tenho hidróxido de lítio mais hidróxido de sódio mais o ácido sulfúrico, formando LNaSO4 mais 2 moléculas de água. Então, esse sal duplo, aqui do primeiro exemplo, formado por dois cátions. Os cátions é lítio e sódio. No segundo exemplo, nós temos 2KOH mais NaOH mais H3PO4, formando K2NaPO4 mais 3H2O. Então, esse sal duplo formado é formado pelo cátion potássio e o cátion sódio. Então, esses exemplos aqui são sais duplos formados a partir de dois cátions. Caráter de um sal. Um sal, ao se dissolver em água, pode apresentar caráter ácido, básico ou neutro, dependendo do ácido e da base que originou. Então, para entender um pouco o caráter ácido, básico ou neutro de um sal, eu tenho que conhecer o ácido e a base que originou esse sal, tá? Então, montei uma tabela para exemplificar isso aí direitinho. Então, se o ácido é forte e a base é forte, forte com forte, o sal vai apresentar caráter neutro. Então, se o sal apresenta caráter neutro, o pH é igual a 7. O exemplo aí, NaCl. Professor, como é que eu sei que o NaCl é um sal de caráter neutro? É porque ele é formado através de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e uma base forte, que é o hidróxido de sódio, tá? CaSO4. Por que o CaSO4, o sulfato de cálcio, é um sal também neutro? Porque é formado através de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, e um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Forte com forte vai dar neutro. O segundo caso é quando eu tenho um ácido forte e uma base fraca. Então, vai gerar um sal de caráter ácido. Então, se eu tenho um forte com fraco, prevalece sempre o caráter do forte. Como o forte é ácido, o caráter vai ser ácido e o pH menor que 7, que caracteriza o pH de uma substância de caráter ácido. Então, exemplo, NH4Cl. Cloreto de amônio é um sal formado através do ácido clorídrico, que é um ácido forte, hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, prevalece o caráter do forte, que é ácido. AgNO3. Esse sal é formado através do ácido nítrico, que é um ácido forte, e uma base fraca, hidróxido de prata. Então, vai prevalecer o forte. Dessa forma, esse sal apresenta caráter ácido. E o terceiro caso, quando o ácido é fraco e a base é forte. Prevalece o caráter do forte, que é da base. Então, o caráter do sal é básico. pH maior que 7, caracterizando uma substância de caráter básico. Exemplo aí, CaCO3, o carbonato de cálcio, que é formado através do ácido carbônico, que é um ácido fraco, e uma base forte, que é o hidróxido de cálcio, prevalecendo o caráter básico. E o KClO, esse sal, o hipoclorito de potássio, ele é formado através de uma base forte, hidróxido de potássio e um ácido fraco, ácido hipocloroso. Uso e aplicações dos sais. Primeiro sal aqui, cloreto de sódio, NaCl. É obtido da água do mar e utilizado na alimentação como sal de cozinha e na conservação de carnes. Na indústria é usado para a produção de soda cáustica e gás cloro. É usado também na produção de soro caseiro e soro fisiológico. A ingestão exagerada desse sal pode causar ou agravar hipertensão arterial. Então, cuidado com a alimentação, né, que tem uma grande quantidade de cloreto de sódio. O segundo sal, carbonato de sódio, Na2CO3, também chamado de soda ou barrilha, usado para a fabricação de vidro, sabão, corantes e no tratamento de água de piscina. Por quê? Ele aí vai ser ele é um sal também, pessoal, um sal de caráter básico, tá?
Carbonato de cálcio, CaCO3. Então, esse aí, ó, cai bastante no Enem, tá? Nas provas do Enem. Na natureza, é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. Forma as estalactites e estalagmites das cavernas, usado na produção de cimento e de cal viva ou cal virgem, CaO. Reduz a acidez do solo, calagem, tá? Então, ele é utilizado quando o meio está muito ácido, né? Então usa o carbonato de cálcio como calagem para diminuir o pH do solo. Quarto, nitrato de sódio, NaNO3. Esse sal é usado na indústria de fertilizantes, explosivos e na fabricação de nitrato de potássio. Também o nitrato de sódio, como o de potássio, são empregados como conservantes de carnes enlatadas ou defumadas. Como é encontrado em grandes depósitos naturais no deserto chileno, também recebe o nome conhecido como salitre do Chile, tá? Nitrato de sódio. Quinto, hidrogenocarbonato de sódio, NaHCO3. Conhecido também por bicarbonato de sódio, esse sal é usado principalmente como fermento químico no preparo de bolos e biscoitos, bem como no tratamento de lã e da seda. Antiácido estomacal, neutraliza o excesso de ácido clorídrico no suco gástrico. Então, vamos analisar essa reação. Bicarbonato de sódio aquoso mais ácido clorídrico aquoso vai formar cloreto de sódio aquoso mais água mais CO2. Então, percebam que o CO2 liberado é responsável pelo arroto. Então, está com má digestão, na hora que ingere a solução de bicarbonato, vai arrotar porque libera o CO2. É a mesma coisa com o fermento, né? A fermentação, porque libera o CO2. Na presença da água, o bicarbonato reage com ácidos, liberando CO2 gasoso, que é responsável pela efervescência. Então, também é interessante notar que isso é um indicativo de uma reação química, né? A liberação de gás. 6. Sulfato de cálcio, CaSO4. O sulfato de cálcio anidro é matéria-prima na fabricação de giz. Na forma hidratada, é conhecida como gesso, usado na construção civil, em ortopedia para imobilização. Esse sal é empregado na produção de certo tipo de tintas, tá? Então, outra aplicação aí desse sal. 7. Sulfato de alumínio, Al2SO4,3. É empregado no tratamento de água no processo de flotação. Então, questões voltadas aí à separação de misturas. Então, é interessante essa aplicação do sulfato de alumínio. Tratamento de efluentes, limpeza de piscina, manufatura de papel, decantação de partículas mais densas que a água por ação da gravidade e ajuste do pH da água. Tudo isso, aplicação do sulfato de alumínio. Hipoclorito de sódio, NaClO. O hipoclorito de sódio é um componente ativo dos desinfetantes domésticos, como a água sanitária, tá? Princípio ativo aí da água sanitária, o hipoclorito de sódio. São utilizados para purificar cisternas, poços e para o tratamento de piscinas. Então, se um carro-pipa lá vai vendo uma cidade que não tenha esse tratamento, não é? Então se coloca fonte de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, para fazer a desinfecção, tá? Ou processo de cloração para matar as bactérias, né, que originam doenças. Bactérias, por exemplo, a Escherichia coli. Sulfato ferroso, FeSO4. É um medicamento muito indicado em casos de anemia de crianças e gestantes. Então, geralmente, crianças e gestantes são mais acometidas à anemia. Então, isso é um suplemento alimentar, esse sal, sulfato ferroso, que tem um sabor bem característico, tá? Permanganato de potássio, KMNO4. Desempenha funções antifúngicas e contra bactérias. Por isso é usado na limpeza de feridas, dermatose, ajudando a desinfetar e a cicatrizar de forma mais fácil. Esse medicamento também é usado como auxílio na coceira e feridas da catapora. Então, quem teve catapora,
já utilizou soluções de permanganato de potássio com água morna, né, para fazer essa limpeza da região afetada. Fluoreto de sódio, NaF, é usada na prevenção de cáries dentárias, na fabricação de pasta de dentes e inseticidas. É usado na fluoretação da água potável como preservante da madeira. Então, na parte da estação de tratamento de água, uma das etapas é a fluoretação para evitar a cárie, né? Ou diminuir. Sulfato de bário, BaSO4, é um sólido cristalino branco, pouco solúvel em água e outros solventes tradicionais, mas é solúvel em ácido sulfúrico concentrado. É muito comum em minérios de bário. A suspensão do sulfato de bário é utilizada como agente de contraste durante procedimentos de raio-x, tá? Então agora vamos para algumas questões do Enem que relacionam o assunto sais. Primeira questão é: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que, em meio alcalino, ou seja, em meio básico, formam partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com impurezas aderidas é A. Flotação, B. Livigação, C. Ventilação, D. Peneiração e E. Centrifugação. Então, a única etapa que é mais associada a esse tratamento de água e esgoto e que realmente está ligado ao assunto, ao sulfato de alumínio, é a flotação, ou seja, a alternativa A. Então, cuidado com questões envolvidas, separação de misturas, estação de tratamento de água e esgoto, que temas corriqueiros que sempre caem no Enem, tá? Segunda questão, Enem 2016. Nos anos de 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso água extremamente ácida, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que empregava hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de sódio, Na2CO3, em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Então, aqui o meio estava ácido, porque colocou ácido sulfúrico. E o que foi colocado foi hidróxido de sódio, que é uma base, como também carbonato de sódio, que nós vimos na aula de hoje, que é um sal de caráter básico, tá? Então, vamos às alternativas. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é A. Diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Não é o correto que o tema aí está relacionando. B. Precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Não precipitou o íon sulfato. B. C. Biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado. Na verdade, houve uma neutralização. D. Diminuição da acidez das águas dos rios pelo efluente das fábricas de papel e celulose. E volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente introduzido no rio. Bem, a E também não pode ser, porque o ácido sulfúrico não é um ácido volátil, tá? Então, pelo texto da questão, como o meio estava ácido, que é o ácido sulfúrico, e a fábrica tem NaOH, que é uma base, e tem Na2CO3, que é um sal de caráter básico, houve uma neutralização, por isso que começou a ter vida. Portanto, a alternativa correta é a D. Diminuição da acidez das águas dos rios pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Então, houve uma neutralização. Como o meio estava ácido, colocou-se a base NaOH e o sal Na2CO3, que é um sal de caráter básico, neutralizou e veio a vida, porque o ecossistema tem um pH adequado. Então, não tinha vida porque estava um pH muito ácido.
neutralizou e aí começou a ter vida novamente. Questão 3. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil, após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário, utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu um produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico e, após filtrar, para separar os componentes insolúveis de bário, adicionar-se solução aquosa de ácido sulfúrico sobre o filtrado e observar-se por 30 minutos. A presença do íon bário solúvel na amostra é indicada pela. Então aqui nós vamos ter uma reação, tá? E aí eu tenho A, liberação de calor, B, alteração de cor para rosa, C, precipitação de um sólido branco, formação do gás hidrogênio, volatilização do gás cloro. Então nós temos uma reação, só que como forma um sal insolúvel, a evidência da reação química aqui não é liberação de gás, nem alteração da cor rosa, que vai ser caracterizado uma base, não é? Formação de gás do D e nem volatilização do gás cloro. Então a alternativa correta é a C, precipitação do solo branco. Mas vamos ver a etapa, como é que chegou a isso. Ó. Então eu tenho o carbonato de bário, mais o ácido clorídrico, formando cloreto de bário, e liberando o H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Então, o cloreto de bário, ele vai reagir com H2SO4, que é o ácido sulfúrico, foi mencionado na questão filtrado, formando BaSO4 sólido, setinha aí vermelha, significa o quê? Precipitado, formação de precipitado, mais ácido clorídrico. Então, como formou um precipitado, esse precipitado sulfato de bário é um precipitado branco. Portanto, a alternativa correta é C, precipitação de um sólido branco, que vai ser o sulfato de bário. 4. A água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano, como exemplificado no esquema abaixo. Então, água do mar, cloreto de sódio, que é o item 1, soda cáustica, o 2, hipoclorito de sódio, o 3, bicarbonato de sódio, o 4. Os materiais 1, 2, 3 e 4 existem como principal constituinte ativo de produtos de uso rotineiro. A alternativa que associa corretamente água sanitária, fermento em pó e solução fisiológica com os materiais obtidos na água do mar é... Vamos lá. Água sanitária. Vamos lá ver por aqui, não é? Ó. Água sanitária corresponde ao hipoclorito de sódio, o fermento em pó ao bicarbonato de sódio, e solução fisiológica é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Então, portanto, a alternativa C, água sanitária, o 3, que é o hipoclorito de sódio, o fermento em pó, o 4, que é o bicarbonato, e solução fisiológica é o 1, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, aplicações, né, desses sais aí nas questões do Enem. Questão 5. As misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade das substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. A matéria-prima que atua na efervescência são, em geral, ácido tartárico ou ácido cítrico, que reage com sal de caráter básico, como bicarbonato de sódio, NaHCO3, quando em contato com água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas, liberação de íons,
formação de ácido e liberação do gás carbônico, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas de a reação da mistura efervescente na água, em que foram obtidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. Então, a primeira reação, NaHCO3, vai formar Na+, HCO3-. A segunda reação, H2CO3, vai formar H2O mais CO2. A equação 3, HCO3- mais H+, vai formar H2CO3. E a equação 4, H3A, vai formar 3H+, mais A-. A ionização, a dissociação iônica e a formação de ácido e a liberação de gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Então, uma revisão de conceitos. Então, vamos lá. Ionização. Ionização é quando o ácido em meio aquoso libera H+, tá? Então, ionização acontece com o ácido. Então, quem é o ácido que até foi mencionado na questão é o H3A. Então, H3A é um ácido, ele sofre ionização, liberando como único cátion o H+. Então, 4 é a ionização. Então, ficamos entre A, C e E. Dissociação iônica. Como bicarbonato de sódio é um sal, ele sofre dissociação, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de H-. Portanto, o 1 é a dissociação iônica do sal. Formação de ácido. Onde é que eu estou formando ácido? Na equação 3. O bicarbonato, quando reage com hidrogênio, forma ácido carbônico. Então, 3 é a formação de ácido e liberação de gás é a 2, que o ácido carbônico, quando em reação, vai formar água e CO2, né? Quando se decompõe em água e CO2. Então, ele vai liberar o CO2 para a atmosfera. Então, é nessa reação que eu tenho a liberação de gás. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Questão 6. Fertilizantes químicos mistos, denominado NPK, são utilizados para aumentar a produtividade agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK possui em sua composição as seguintes substâncias: nitrato de amônio, NH4NO3, ureia, CONH2, nitrato de potássio, KNO3, fosfato de sódio, Na3PO4 e cloreto de potássio, KCl. A adição de adubo descrito provocou diminuição do pH de um solo. Considerando a caráter ácido-básico das soluções constituintes desse adubo, a diminuição do pH no solo deve ser atribuída à presença no adubo de uma quantidade significativa de. Então, ele quer saber o seguinte: qual a substância aí apresenta caráter ácido para diminuir o pH? Aí o A, eu tenho a ureia, B, fosfato de sódio, C, nitrato de amônio, D, nitrato de potássio e E, cloreto de potássio. Então, pela aula de hoje, nós vimos que tem sais que apresentam caráter ácido, básico e neutro, tá? Então, o nitrato de amônio, NH4NO3, ele apresenta caráter ácido. Por quê? O NH4NO3 ele vem de um ácido, ele é formado através de um ácido forte, que é o ácido nítrico, e de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Portanto, a substância recomendada aqui seria o nitrato de amônio, alternativa C, por apresentar caráter ácido. 7. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são CH3COONA,
NH4Cl, NaBr, NaOH e KCl. A substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-la é, pronto. Como o solo se encontra básico, eu tenho que usar uma substância de caráter ácido. Então, o CH3COH-Na, o acetato de sódio, ele é um sal de caráter básico, porque esse sal é formado pelo ácido acético, que é um ácido fraco, e com a base forte, que é o hidróxido de sódio. Então, portanto, não pode ser ele. Tem o NH4Cl, NaBr. O NaBr, por que não pode ser? Porque ele é um sal formado por uma base forte e um ácido forte. Dá neutro, não pode ser. NaOH já é uma base. Então, como está básico, eu não posso usar uma base para neutralizar. KCl é um sal de caráter neutro, é de um ácido forte, uma base forte. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. Por quê? O cloreto de amônio é formado através de um ácido forte, que é o HCl, ácido clorídrico, e uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Portanto, para neutralizar, eu teria que usar uma substância de caráter ácido, cloreto de amônio, alternativa B. Oitava questão. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo, usando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é construído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentarem o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois, então já está afirmando que vai levar o pH, porque são sais de caráter básico, tá? Então, como são sais, a alternativa A diz, são óxidos inorgânicos. Então, já está errado, né? O B, são fontes de oxigênio. Está errado. O C é o correto, mas vamos analisar as outras. D, são substâncias anfóteras, não são anfóteras. O que são substâncias anfóteras? São aquelas que se comportam como ácido básico, dependendo do meio reacional. Não, tem caráter básico, né? E os cátions reagem com água? Não, porque a alternativa correta é o C. O ânion reage com água. O ânion aqui é o ânion carbonato. Quando o carbonato reage com água, ele vai formar ácido carbônico mais hidroxila. E a hidroxila, o ácido carbônico, ele se decompõe em água e CO2. Então, no meio vai ficar o quê? A hidroxila caracterizando o meio básico. Por isso que o correto é a alternativa C. Os problemas nunca vão desaparecer. Mesmo nas mais belas existências, problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. Augusto Cury. Pessoal, bons estudos, juntos no Enem, e aí a Química 1000, hashtag Química 1000, e vamos até nossa próxima aula. Juntos no Enem.